E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer agora esse exercício utilizando nossa estrutura condicional escolha. Então, a ideia é: faça um algoritmo que receba um número digitado pelo usuário e mostre um menu para selecionar o tipo de cálculo que deve ser realizado. Então, escolha, número ao quadrado, a metade, o dobro e 10% do número. Então, ele quer que o usuário digite um número qualquer e depois apareça um menu, né? Toda vez que diz que vai aparecer um menu, a gente sabe que a gente vai utilizar o escolha. E ele escolha dentre essas opções, 1, 2, 3 ou 4. Se ele escolher 1, eu vou pegar esse número que ele digitou e mostrar o quadrado desse número. Se ele digitar a opção 2, eu vou pegar esse número que o usuário digitou e dividir, mostrar metade dele, ou seja, dividir para 2. E se ele escolher a opção 3, eu vou realizar o dobro desse número, né? Dobrar esse número, ou seja, se ele digitou 2, eu vou pegar esse número vezes 2. E se ele digitou a opção 4, eu vou mostrar 10% desse número, ou seja, eu vou pegar esse número, na verdade vai ser 10 dividido para 100 vezes o número, eu consigo achar os 10%. Então vamos lá. Então é o seguinte, primeiramente eu vou declarar duas variáveis, porque uma o usuário vai entrar com um número e a outra vai ser a minha opção do meu menu. Então eu vou colocar aqui número, que é o que o usuário vai digitar, do tipo real, vou colocar. E a minha opção, botar o PC do tipo inteiro, que ele vai digitar, vai escolher. Então, primeiramente, é para o usuário entrar com informação. Toda vez que tiver numa questão leia, que entre com a informação, você já sabe que não é atribuição direta. Você vai utilizar o leia, ou seja, eu escrevo, digite alguma coisa e eu leio aquela coisa, entendeu? Então, se ele vai entrar com um número, então eu vou utilizar o escreva, vou colocar logo para o usuário saber o que vai fazer, digite um número. E aí leia o que o usuário digitou e armazena na variável número, aqui na variável número, ok? Até executar só esse pedacinho aqui já vai acontecer alguma coisa. Digite um valor, vou digitar 20, ele armazena aqui na minha variável número que criou. Criou duas variáveis, número e OPC, então ele armazena aqui, ó, ele armazena na minha variável número aqui 20, na minha variável opção aqui ele ainda não armazenou nada porque a gente ainda não fez nada. Então beleza, fizemos isso, agora vamos criar nosso menu. Escrival, escolha, escrival, opção 1, vamos lá na nossa opção 1, número ao quadrado, ele quer número ao quadrado, escrival, opção 2, o que ele quer na opção 2? Ele quer a metade do número. Escrival. Opção 3, ele quer o dobro do número. Escrival. Opção 4 é 10% do número. E aqui eu vou colocar um escreva, que eu vou botar digite a opção. 2 pontos. Esse 2 pontos é só ilustrativo, tá? Poderia colocar uma seta, poderia colocar isso, é só para aparecer na tela. 2 pontos fica melhor. Então, digite a opção e aí quando o usuário digitar a opção, eu tenho que ler essa opção. Leia OPC, que é o nome da minha variável. Ok, vamos executar aqui.
que vai acontecer? Digite um número, que é a primeira coisa que eu pedi, eu vou digitar 30 e aparecer o meu menu aí, eu vou digitar qualquer valor, não vai acontecer nada, porque eu ainda não estou utilizando a minha estrutura condicional escolha. Agora o que eu vou fazer? Então, escolha, eu coloco a variável, que vai ser ali a minha opção, né? No caso, a gente criou uma variável PC, que vai receber ou 1, 2, 3, 4, ou qualquer outro número que o usuário digitar. Então, opção, escolha, aí é o nome da minha variável, OPC, e eu coloco logo o meu fim escolha, para mim não esquecer. Então vamos lá, fim escolha, e aqui, nunca assim, tá? Caso, não faça assim para ficar na mesma linha. Por favor, dê uma tabulação ou um espaçozinho, fica mais legível. Caso usuário, e nunca junto também, tá? Caso 1. Dê um espaço, caso 1, caso o usuário digite 1, número ao quadrado. Então, caso o usuário digite 1, o que vai acontecer? Dá mais um espaçamento aqui. Vai ser, ele vai escrever, escreval, ele quer o número ao quadrado. Então, o que eu faria? Eu pegaria número ao quadrado, né? Número elevado, que eu utilizo o meu operador de exponenciação, elevado a 2, que aí eu tenho um número digitado ao quadrado. Ou utilizando esse operador de exponenciação ou o ESP, que eu receberia o número, que seria a base, vírgula 2, que seria o mesmo resultado. Mas a gente vai utilizar esse operador aqui. Então ele vai escrever na tela o número que foi digitado ao quadrado. Então esse é num caso. Agora caso 2. Escreval, o que ele quer? A metade do número. Então, o número dividido para 2. Não vai mostrar a metade do número? Vai. Então, caso 3. Caso o usuário digite a opção 3, ele quer o dobro do número. Ele digite a opção 3 aqui. Então, caso a opção 3, escreval, eu quero que escreva o dobro do número, né? Então, o dobro do número é número vezes 2. A gente não tem o dobro do número? Vamos para o outro caso. Caso 4. Escreval o quê? 10% do número. Para me achar uma porcentagem, eu faço da seguinte forma. Eu digo que 10 dividido para 100 vezes o número. Eu consigo achar 10% desse número. Então, eu já realizei todos os casos. Aí eu tenho que, no final, outro caso. Caso ele digite sem ele digitar um número que não esteja nessa sequência que a gente colocou aqui no menu, de 1 a 4. Se ele digitar qualquer outro valor, a gente tem que emitir pelo menos uma mensagem de erro para ele. Lembra quando tu vai no caixa eletrônico, tu erra a tua senha? Então tem que menos o caixa eletrônico diz para ti que tu digitou a senha errada. Então a gente diz aqui, no nosso caso, para o usuário que ele digitou a opção errada, entendeu? Ou seja, a gente pode botar a opção inválida. Não tem essa opção que ele digitar, ou seja, digitar qualquer outra coisa. Se não for 1, 2, 3 ou 4, é uma opção inválida. Então, fim escolha. Então, esse é o nosso algoritmo. A gente entra com um número, vamos lá, vamos fazer ele executar agora. Eu entro com um número, eu vou digitar 30. Então, escolho uma das opções. Eu vou colocar a opção 1, que é o quadrado. Opa! O que aconteceu? Vamos lá, o que aconteceu? Escolha OPC. Vamos lá de novo. Executar sempre, ele nos dá o erro. Vamos lá, opção 1. APC, ó. Olha aqui. Aqui, olha onde eu errei. É bom que ele nos dá, ele não mostra onde eu errei. Eu errei apenas um erro de digitação aqui. Em vez de ser minha variável OPC, eu coloquei APC. É OPC, tá? Vamos lá. Tem bronca não, a gente errar. 30. Vou digitar que eu quero número ao quadrado, a opção. Estou digitando 1 número ao quadrado. Então, número ao quadrado, ou seja, 30 elevado ao quadrado, vai ser 900. Deixa eu botar um número menor aqui. Vamos botar 5.
número ao quadrado.